Minha gente boa, estamos em mais um episódio do Pensando Fora da Caixinha. Aqui é Eric Saboia. E eu sou o André Quintanilha e é um prazer estar com vocês. E hoje nós temos uma grande convidada, Mary Torobai. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Bom, como já me apresentou, eu sou Mary Torobai, né? Eu sou diretora aí de algumas agências de marketing, com foco aí, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação, né? Sei que o nosso tema hoje é sobre educação, sobre marketing também. Quero agradecer o convite, a oportunidade para essa conversa. E vamos lá, vamos bater um papo bem gostoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia. Isso aí. Mary, primeiro eu quero agradecer, né? Você ter aceitado o nosso convite. A gente que tem passado algum tempo junto trabalhando e é uma honra muito grande tê-la aqui conosco, tá? E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que te fez sair da sala de aula para o mundo dos negócios? Bom, ótima pergunta, André. Na verdade, eu desde muito novinha, desde criancinha, né, eu sempre me vi muito ali incomodada com diversas coisas. Eu adorava brincar de vender, brincar de negócios. Sempre gostei nas brincadeiras, né? Brincava muito com brincadeira de professora, né? Então, eu sempre tive muito forte duas coisas dentro de mim, né? A área comercial, né? E também o lado educacional, o desejo, o sonho de ser professora. Então, durante toda a minha infância, todas as minhas brincadeiras eram ali, né, naquele play, lá no Engenho de Dentro, com as minhas amigas, pegava todas as amiguinhas que eram menores do que eu, reunia todas elas, assim, num banco, eram 2 bancos, eles ficavam direcionados para mim, e eu me arrumava toda, né, era jaleco, bota, enfim, eu ficava totalmente ali, pronta, né, para aquele momento especial que era o momento de dar a aula para aquelas crianças. E sempre tive algo muito forte dentro de mim, que era aquela coisa da liderança, né? Eu sempre gostei de estar diante das pessoas, mas com o propósito de organizar, de liderar, de fazer as coisas acontecerem. E era interessante que, na ocasião, eu tinha uma amiga que também tinha um sonho de ser professora e a gente sempre batia de frente, porque era sempre uma guerra muito grande. Quem vai dar aula hoje? Eu ou você? E eu aplicava testes. Até interessante. Tinha uma amiga minha que a mãe dela era professora e ela pegava esses trabalhinhos, esses testes e entregava para a gente como se fosse rascunho. Só que não, eu pegava aquilo e aplicava. Então, eu achava que crianças de 6 anos, que era a faixa etária delas, que elas tinham que responder e saber questões já de 4º ano, 5º ano, crianças de 11, 12 anos. E eu obrigava, não, você tem que fazer, você vai fazer, você sabe. Enfim, boas lembranças, boas recordações, né? E, bom, então todo esse passado, né, todas essas lembranças da infância são gostosas e na adolescência também não foi diferente, né? Eu sempre gostei muito de estar vendendo, então tudo que vocês possam imaginar eu vendi, né? Então eu vendi Avon, vendi Demilos, vendi tudo. O meu negócio era vender. Ainda tem um detalhe interessante. Teve um momento da minha vida que eu cheguei a colocar na porta do meu prédio, eu até contei isso em stories, uma mesinha onde eu pegava todos os brinquedinhos dos meus irmãos e eu vendia por centavos, obviamente, né? E os vizinhos achavam aquilo super engraçado e compravam todos os brinquedinhos. Então, no final, eu chegava em casa com né, dinheiro. na época não era real, né? Chegava ali com o dinheirinho todo e ficava feliz da vida. Mas seus irmãos sem brinquedo. Sem o brinquedo. Exatamente, Mas não tinha esse prejuízo. Interessante, assim, essa sua vocação para o comércio, ela tem alguma origem? Vem de família? Vem. E outra coisa interessante também, o seu nome, quando eu ouvi, eu pensei que era japonês, né? Como é que é? Torobai? Torobai. Nome... Então, da onde vem essa origem? Como é que você carrega justamente essa raiz? Né? Você falou que vem de Engenho de Dentro, né? Próximo ao estádio do Timão de hoje, que é Botafogo, enfim. Contigo, por sua conta. Mas quero saber um pouco mais dessa origem, tanto dessa pegada do comércio, da onde vem, se tem uma tradição familiar ou não. Então, a origem, Torobai, é um nome forte, né? Muitas pessoas, inclusive ao longo da minha vida,
Eu sofri muito bullying por conta desse nome, mas a origem dele é bem interessante, né? Minha família, a minha bisavó, ela veio da Síria, né? E junto lá com o meu bisavô. E aí, quando eles vieram, né? Algumas coisas aconteceram, tiveram ali seus filhos. E é interessante que a minha bisavó, para que ela pudesse sobreviver e sustentar seus filhos, ela era uma grande comerciante. Então, ela vendia as coisas. Então tá Então, acho que a explicado. venda está muito no dentro, né? sangue, Está né? no sangue. Pois é. E é isso. Então, assim, eu, obviamente, né, amo esse lado comercial. Eu acho que tem muito da Bisa lá. Inclusive, eu tenho tinha algumas características que uma delas eu tirei, né? Que era o nariz, que era uma característica bem marcante. Eu tinha ali o nariz um pouquinho acentuado e tal. Era uma coisa que me incomodava. Mas, enfim, que também vem de lá. Da família inteira. Coloca aí mais de 100 pessoas ali da família reunindo todo mundo. Fui a única que vim com a característica ali. Me escolheram. Essa aqui vem para dizer de onde veio. Vem né? com a raiz realmente fixada, marcada. Então, hoje, assim, primeiro a educação, que veio desde criança, você gostava de brincar com seus coleguinhas. Depois o feeling familiar do comércio, né? E daí você resolveu juntar os dois. Isso aí. Exato. Não é isso? Isso aí. Você abriu, então, sua primeira agência. Aí como é que foi esse momento, né? Eu sempre tive um apoio muito grande por parte da minha mãe. Como eu sempre tive essa vontade de ser professora, minha mãe sempre me apoiou muito, enquanto meu pai não. Ele dizia que eu tinha que ser advogada, né? Você tem que ser advogada. E, enfim, acabei optando, né? Graças a Deus, com o apoio da minha mãe, fiz o curso normal, fui professora e tudo. Mas ali, enquanto professora, me incomodava algumas coisas, que era a limitação financeira principalmente, né? Eu sempre tive muito essa questão comercial muito forte dentro de mim, então você imagina, ficar 8 horas ou mais dentro de uma escola com um salário tão pequeno, aquilo me deixava muito mal. Então eu resolvi trabalhar numa multinacional. Foi ali que eu aprendi muita coisa, foi ali que, de fato, eu aprendi a vender. Eu não sabia vender, eu achava que sabia vender, né? Então eu usava o telefone para vender um produto que ninguém conhecia na ocasião. E aí, durante toda essa minha trajetória, né, passei por uma multinacional, trabalhei dentro de universidade, sistema de ensino, mas sempre dentro do comercial, mas como base a lei educação. E aí teve um momento específico que fez com que eu virasse de fato essa chave e abrisse uma agência, né? Que é essa pergunta, agência de marketing. Da onde surgiu isso? Depois de várias experiências, né? Como eu acabei de colocar, teve uma que foi no momento onde eu estava dirigindo uma escola. Escola essa que fazia parte de um grande grupo do Rio de Janeiro, né? E ali eu fui convidada para dirigir essa escola, mas com um grande desafio. O desafio eu tinha que fazer aquela escola acontecer. A escola era um buraco no chão. Então eu ficava dentro de um container com outras 2 pessoas da minha equipe, né? Uma era o supervisor de atendimento e a outra menina era a secretária. E nós juntos tínhamos que matricular ali 700 alunos. A escola particular, isso. Particular. É um desafio, né? Foi um baita desafio. Então, ali, eu vi que, assim, eu pensei, falei, bom, eu vou ter suporte de uma agência de marketing aqui. Pô, tô falando de um grande grupo, né? Eu não vou trabalhar sozinha, eu vou ter orientação, porque o comercial sempre tive muito forte dentro de mim, mas um trabalho muito orgânico. Nesse aspecto, não era uma escola que iniciou na escola de bairro, como nós costumamos dizer. Era realmente uma rede. Era uma e rede. Mesmo assim, todas as dificuldades, da mesma forma que uma escola de bairro começa com aquela aluna que monta a sua escolinha na garagem. As mesmas dificuldades. A diferença era que uma escola dessa tinha, de fato, um suporte de marketing, como as menores não tinham na ocasião. A gente está falando de mais ou menos 6 anos atrás, né? E aí eu pensei, bom, agora está tranquilo. Vai juntar a minha essência, né, vendedora, junto com a minha formação, vai haver aqui um encontro bacana, mas eu sentia dificuldade porque eu não tinha suporte por parte dessa empresa, dessa agência de marketing. Eles não tinham qualquer tipo de informação mais voltada para a educação. E aí eu vi a oportunidade. Fiquei ali durante algum tempo. Quando eu saí de lá, eu falei, bom, eu preciso montar o meu próprio negócio. Chega de trabalhar para as pessoas. Está na hora de investir em mim mesma. Quantos alunos eu coloquei nessa escola?
Eu atendia dentro de um container. Eu fiz o que ninguém imaginou que eu fosse fazer. Eu fiz parcerias que, assim, é inacreditável, né? Eu fui em todos os lugares que você possa imaginar. Eu fui em todos os condomínios, eu fiz relacionamento com o porteiro, com o administrador do condomínio. Eu fiz absolutamente tudo. Eu não consegui atingir a meta? Não, porque ninguém ia conseguir atingir. A meta, inclusive, é algo importante. Não adianta você colocar uma meta inalcançável. Você tem que ter essa racionalidade, você tem que estudar o mercado. Até porque você acaba desestimulando, né, o pessoal, né? Porque sabe que é uma meta que ele não vai bater. Exatamente. E isso aconteceu. Eles colocaram uma meta que era impraticável. Né? A gente já se sabia que nós não conseguiríamos. Mas consegui um bom número de alunos, sim. Tá? E aí, as coisas ali foram acontecendo. E aí, quando eu resolvi sair dessa escola para montar o meu negócio, eu falei, essa é a minha oportunidade. Quantas escolas menores do que essa, que não tem qualquer tipo de suporte com relação a marketing, que não conhecem, que não dominam, que não vendem e que não sabem vender. Daí eu comecei a estudar marketing, né? Comecei a me especializar, fiz cursos e daí eu criei uma agência de marketing. Daí, na verdade, você acabou criando o seu nome dentro de um nicho. Exatamente. Que ninguém percebia. Exatamente. Baseado nisso, Mary, quais as dificuldades que as escolas possuem quando o assunto é marketing? Fala pra gente aí. São muitas, né? As escolas, ao meu ver, elas não estão preparadas para ter o marketing dentro delas. Elas, na verdade, elas se veem muito como escolinha, né? Elas acham que o marketing não é um departamento importante, então não há uma valorização, sabe? Escola ainda se vê de uma maneira diferente, não se vê como empresa. A minha fala, né, quando eu estou ali numa conversa direta com esses gestores, eu coloco para eles o seguinte: você não tem dentro da sua escola um coordenador pedagógico? Você não tem uma pessoa do administrativo? Você não tem uma pessoa do financeiro? Então você precisa do marketing dentro da sua escola. Né? O marketing é fundamental. Ah, mas eu não tenho como pagar. Eu tenho hoje 60 alunos, eu preciso atingir 200 alunos, mas sem o marketing você não vai conseguir. Então, a dificuldade é essa, André. É fazer com que os gestores escolares valorizem, entendam a importância do marketing dentro desse processo. Porque sem a ajuda do marketing, não se consegue chegar a lugar nenhum. Recentemente, né, essa semana, segunda-feira, inclusive, eu estive com uma escola, com uma gestora do interior, do Nordeste, e ela falou para mim, ela me mostrou a escola dela, ela me mandou diversas fotos, vídeos, eu fiquei encantadíssima com a escola, achei lindíssima. E eu falei, bom, essa escola está lotada, não precisa de mim. Uma escola dessa aqui no Rio, meu Deus, eu falei para ela, olha, traz essa escola para o Rio de Janeiro. Que escola, gente, vocês não têm noção, sabe? A estrutura física, a preocupação dela, o cuidado dela com cada detalhe. E ela falou para mim, olha, eu não consigo ser vista. A minha escola está estagnada, já está há anos com o mesmo número de alunos. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu comecei a investigar, a entender melhor, porque aí a gente faz diversas perguntas, por isso que é um trabalho muito consultivo também. Não é simplesmente você apertar um botão, contratei o marketing, não. Requer muito conhecimento. Tem que ter o faro, né? Tem que ter o conhecimento técnico. Porque o professor, ele é bom em sala de aula. A pedagoga, para coordenar esse processo. E muitos deles viram dono de escola. Exatamente. E aí não tem o feeling empresarial, muito menos do marketing. Porque Exatamente. até assim, 2000, 2010, era muito assim, o nome da escola ia à frente, né? Ia na frente da propaganda. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente percebe que todos são iguais perante a educação. O que vai diferenciar é como você vende. Isso aí. Aquilo que você faz, né? Então, acho que foi esse nicho que você pegou. Isso aí. E está desenvolvendo assim muito bem. Eu, que sou um cliente seu, né? Tenho acompanhado o seu trabalho e sei que você tem muito a acrescentar nesse mercado. E agora eu queria, mais uma vez, falar uma coisa com você importante. O que as escolas precisam fazer para captar mais alunos? Já que as escolas, você deu esse exemplo aí agora dessa escola lá do Nordeste, uma escola linda, bela, mas que está há muitos anos com o mesmo número de alunos. Então, qual é a mensagem que você manda aí para os nossos ouvintes, aí, espectadores, sobre o aumento de número de alunos? Então, primeiro elas precisam, de fato, elas precisam valorizar o marketing, entender que sem o marketing elas não vão conseguir crescer. Esqueça essa história de que eu
a minha vida inteira eu me consolidei no mercado através de indicações. E assim eu vou me manter. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem que imaginar, primeiro que a gente precisa entender a meta. Escola não tem meta. Se hoje você falar com uma escola, perguntar para ela, qual que é a sua meta? Eu não sei. Ela não sabe qual é a meta que ela tem. Ela sabe que ela precisa chegar naquele número de alunos, mas não é. A meta não é simplesmente o número de alunos. São as estratégias que eu preciso definir, desenhar para alcançar aquela meta. Então, se ela não tem isso pronto, organizado dentro dela, de nada adianta. Porque ela vai continuar tendo essa meta por 5, 10, 20 anos, né? Então, ela precisa, primeiramente, entender essa parte aí, que ela tem que ter uma meta definida, essa meta tem que ser compartilhada com a equipe. Né? Não é simplesmente o diretor, o gestor da escola que fica com essa responsabilidade. Eu sozinho vou lá, vou brigar. Não, ele tem que delegar. Todos são responsáveis por essa meta, todos eles. E aí, quando eu falo em meta, eu falo numa pizza. A gente, ao invés de fatiar essa pizza de forma igual, a gente vai fatiar essa pizza de forma diferente. Uma fatia maior são clientes, né, são alunos que vieram, por exemplo, do tráfego pago. Né? Uma outra fatia vai vir de indicações, a outra vai vir de um trabalho feito de uma campanha offline, a outra, enfim, o importante é que a gente olhe para essa pizza e pense assim, bom, se a minha meta são 100 alunos, os 100 alunos estão distribuídos aqui dentro. Vem de caminhos distintos. Distintos, mas o meu foco tem que ser o todo e não focar em uma única fatia, que é o que vem acontecendo hoje. Sim, né? Sim, as pessoas esperam apenas divulgar na rede social e captar, ou o vizinho que vai indicar Exatamente. porque meu filho estuda ali. Mas, dentro disso tudo, uma das coisas que eu participei já de algumas discussões sobre educação, né, em conselhos e tudo mais. A educação, ela pode ser vista apenas como um produto? Claro que não. Né? E qual a sua visão? Assim, tem um desafio de captar alunos, sim, perfeito. Mas qual é o desafio da educação em si, de acordo com a sua visão? Educação particular, educação pública, qual é o desafio da educação brasileira hoje posta, seja também a educação fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro? Então, são essas duas questões. Qual é o desafio da educação como educação mesmo, né, e se ela é apenas um produto? Né? E qual é o risco disso, dessas visões? Primeiro, eu acho que a valorização tem que ser o foco, né, de todas as pessoas, sejam políticos, sejam empresários. Eu acho que a valorização, somente através da educação, que a gente vai conseguir transformações na nossa sociedade. Né? Então, tudo começa da educação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a esfera pública, a gente vê a educação de um jeito. Quando a gente olha para a esfera particular, a gente vê de outro jeito. Né? Hoje, por exemplo, que é o meu público maior, que é a esfera particular, e eu acompanhando escolas de diversos lugares do Brasil, eu vejo uma diferença muito grande. Eu vejo escolas legalizadas, eu vejo escolas que não estão legalizadas, eu vejo escolas que têm uma proposta pedagógica bem consolidada, forte, firme, outras que esperam a concorrência divulgar, por exemplo, a campanha de matrículas para ela poder se lançar. Então, você percebe que há um grande problema dentro das escolas particulares, inclusive para uma supervisão, para um acompanhamento, para que possa, inclusive, manter uma qualidade. Por que eu consigo encontrar, às vezes, uma escola dentro do mesmo IPTU com um ticket de R$1.000 e uma outra com uma mensalidade de R$200? Por que há essa diferença? Sabe? O que tem que ser visto, tem que ser avaliado? Estou dentro do mesmo local. Né? Existem os custos variáveis? Sim. Quando você olha para a proposta, por exemplo, das escolas, as propostas são as mesmas. As escolas têm um currículo bem semelhante, né? Aí tem lá a robótica, aí tem o trabalho com a parte culinária, com isso, com aquilo, mas por que há essa discrepância, inclusive, no próprio aprendizado? Será que não é, assim, falta de valorização, de autovalorização? Porque a gente percebe hoje uma grande, assim, desvalorização do produto. Quando eu vou concorrer com um colega que também tem uma escola e a gente começa a tirar R$10 aqui, 10 ali, nós estamos nos desvalorizando. A desunião, né, André, dos gestores escolares. Exatamente. Há uma competição entre eles gigante.
Então, eles não estão ali com um objetivo, não posso generalizar, obviamente, mas eles não estão ali só com um propósito principal de levar uma educação de qualidade, transformar aquelas vidas. A preocupação maior está no financeiro e não pode ser. Porque o produto que a gente está falando aqui, se a gente pode chamar de produto, é a educação. Exatamente. Então, se eu não tenho uma educação com muita qualidade, de que adianta? Agora, você, ao longo desses anos aí, né, que falou que já está na educação e não deixa de estar, você está no outro nicho da educação, você não percebe no Brasil, né, que é a nossa realidade, que o consumidor, ele não entende como investimento em educação, ele coloca na sua prateleira ali como despesa. Exatamente. Ele não entende aquilo como um investimento. Você vai ver na cultura americana, na cultura europeia, é totalmente diferente. Interessante, né? Que essa visão também, André, também do poder público. Participando de algumas discussões e debates, né, justamente o poder público coloca no teto de gastos, por exemplo, da educação, como gasto e não investimento. Né? E isso prejudica também a rede particular. Porque do momento que eu tenho uma oferta de educação pública de uma qualidade pouco questionável, não pelos profissionais que lá estão, e sim pela estrutura pública, eu acabo impedindo desses jovens que estão se formando de ingressar num emprego melhor, a qual eles também não podem investir nos seus filhos, de repente, numa escola particular. Não sei se é uma visão que estou conseguindo passar decentemente, mas dentro do seu trabalho, que hoje não se atém apenas no estado do Rio de Janeiro, você falou justamente do Nordeste, essas diferenças geográficas e regionais pesa também? Aí, qual é a sua experiência sobre isso? Né? Com certeza, com certeza. Como eu acabei de falar para você, existem escolas, né, aqui no Rio de Janeiro, na capital, por exemplo, que estão anos-luz ali à frente, né, de enxergar, de valorizar o trabalho, a própria educação, o marketing, a importância de levar o trabalho dela para as pessoas certas. Tem como essa escola que eu acabei de falar, que fica lá no interior do Nordeste, que não consegue colocar para fora, mostrar. Um dos comentários que ela fez para mim foi assim, Mary, eu estou cansada, eu apago o post toda hora, porque eu tenho a maior criatividade, coloco aqui, mostro as atividades que são realizadas, mas o meu concorrente me copia. Mas e aí? Por que você não consegue enxergar o seu concorrente de maneira positiva? Você tem concorrente para tudo. A vida nos colocou numa situação onde a concorrência ela nos ajuda e nos impulsiona para que a gente possa crescer. Olhar para ele, né? Para ter um parâmetro, mas é ele que nos impulsiona. E essa não é a concepção de muitas delas, por exemplo. Os bancos, né? São concorrentes, mas os lucros deles não diminuem. Exatamente. Então, se não tem concorrência, não tem produto, porque você fica estagnado. Você acha que o teu serviço é o melhor, enfim, e você fica estagnado. Então, é o concorrente que impulsiona e faz a gente querer crescer cada vez mais. Né? Então, falando aí sobre essa diferença, né, assim, dessa parte de região, né, região Nordeste, Sudeste, eu percebo muito claro que a região Sul ela está à frente de muitas coisas. Principalmente, por exemplo, eu tive um trabalho recente com uma cliente do Sul, que o trabalho que ela fez dentro da comunidade dela foi incrível. Ela envolveu a comunidade. Ela fez atividades na rua com os pais, envolveu todo mundo. Ela conseguiu pegar uma praça, falar na praça, fazer um projeto bem bacana. Aqui no Rio, você não consegue fazer isso. Mobilizou. Mas não consegue fazer no Rio por conta de iniciativa do próprio gestor da escola particular? Ou, por exemplo... Falta de incentivo. Eu acho que é falta de incentivo, falta de suporte. Né, por parte da esfera pública. Eu acho que, porque dependendo da dimensão do evento que você faça, você vai precisar recorrer, né, às pessoas específicas. Então, lá, por exemplo, é diferente. A valorização. Que tipo de evento você vai trazer? Gestor escolar? Então, você consegue fazer.
Aqui eu acho que as coisas são muito difíceis. Até quando eu proponho isso para as escolas, olha, você não tem só que fazer um tráfego pago, por exemplo. Porque quando ela chega para a agência, ela cria uma expectativa muito alta, né? Não, o tráfego vai fazer agora eu ficar milionária. De 10 eu vou conseguir ter 1.000 alunos. Não funciona assim. Aí eu coloco, vamos lá, vamos pensar nessa pizza? Vamos tentar fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui? Vamos para a praça. Cadê a praça próxima da sua região? Vamos fazer uma atividade diferente. Vamos conversar, fazer isso. Aí eu começo a planejar essa ação. Ah, Mary, aqui a gente não pode fazer. Não, aqui não dá. Entendeu? Então, essas dificuldades que se tem, pode ser, sim, que em algumas situações específicas, seja até do próprio gestor, né? Dele não querer, dele achar que, de repente, vai ser muito trabalho, dele, né, de colocar uma limitação. Mas eu também acho muito que é por conta desse suporte, desse apoio. Interessante que você colocando aí, eu fiz um projeto muito tempo atrás, que foi a Feira de Profissões. E eu chamei algumas instituições públicas e particulares, né? Eu justamente chamei universidades, uma universidade particular, levei um curso preparatório, né? Preparatório para concurso público. Levei também instituições de estágio e me perguntaram qual era o valor para colocar no stand no evento que eu fiz. E eu falei, nada. Apenas solicitei que oferecesse bolsas de 50% a 100% aos alunos. Né? Todo mundo gostou, porque houve captação de alunos, né? E puderam ofertar através do vestibular social. Né? Porque às vezes você tem aquele jovem que quer estudar, né? Mas não tem oportunidade. E acabou sendo um marketing para uma instituição. Legal. Uma universidade particular começou a usar o vestibular social para captar os alunos. Né? Colocando mais de 5.000 estudantes. Qual é a dificuldade que você enxerga dos gestores se juntarem para fazer eventos dessa forma, como eu falei anteriormente, para poder conseguir trazer alunos, mas não com esse frenesi de vender matrícula? Saber que a educação ela é mais do que um produto, né? Ela é um produto de produção, né? Não é um tênis, não é uma camisa, é algo que vai transformar a vida de alguém, a construção, na verdade, de alguém, né? Vai terminar a sua profissão, o seu modo de ver o mundo, a sua forma de se enxergar no mundo. Então, como você consegue trabalhar para que o educador, gestor, possa entender isso? Eu acho que o gestor, de uma maneira geral, ele enxerga, ele se vê muito solitário. Tá? Eu acho que os gestores, donos de escolas, eles se sentem solitários. Eu acho que a pandemia trouxe, inclusive, um pouco mais de união. André, gestor escolar, eu acho que pode dizer isso muito bem, né? Trouxe um pouco mais de união. Mas eles não são unidos. Assim, a pandemia trouxe uma empatia que não existia. Por enquanto, só isso. Eu acho que ainda falta um amadurecimento para entender que nós não somos adversários. É isso. Entendeu? Nós somos concorrentes. Mas existe a Pepsi, a Coca-Cola, o Guaraná Antártica. E todo mundo sobrevive bem. É isso. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todos. Então, acho que essa... Mineirinho, adoro. Exatamente, bom. Entendeu? Então, tem mercado. Se você for pegar a Avenida das Américas, você vai ver várias concessionárias. Uma do lado da outra. Uma próxima a outra. 3 marcas dentro de uma só, Exatamente. Dentro de uma loja. Mas e aí? Tem mercado, tem público para todo mundo. Então, a mesma coisa é educação. É isso. E o gestor tem essa dificuldade. Então, ele acha que todos são concorrentes. E aí tem um detalhe importante, que o André vai concordar aqui comigo, tenho certeza. Quando você, por exemplo, resolve colocar um diferencial na sua escola, está chegando agora 2024, é o momento de começar a pensar no momento de rematrículas, né? Matrículas, captação e tudo mais. Aí você começa a pensar assim, poxa, vou colocar alguma coisa diferente aqui. Aí você chama lá aquele sistema de ensino e traz ele para você. Só que quando você traz esse sistema de ensino, ele fala assim, olha, aí o dono da escola fala assim, olha, para eu colocar você aqui tem uma condição. Você não pode fechar com nenhuma outra escola que esteja num raio de não sei quanto. Então, isso com o sistema. Aí depois vem uma outra solução e vem outra. Então, isso começa a gerar conflitos. Isso gera, entre os próprios gestores, um atrito muito grande. Porque
Poxa, por que eu não posso ter um material X? Eu gostei do material, está alinhado com a minha proposta pedagógica. Não pode porque aquele lá já tem. Ah, se ele lá tem, então eu vou tentar ver um maior, o melhor. Aí você vai para o outro. Né? Então, eles não conseguem trabalhar de maneira coletiva. Agora, que absurdo, né? Você veja bem. Se a questão do material é a qualidade, por que ambos não terem a qualidade? E não procurarem um outro diferencial? Perfeito, perfeito. É isso. O gestor, a mentalidade dele deveria ser qual? Eu preciso confiar no meu taco, Exatamente. no meu trabalho. O meu trabalho não pode estar condicionado a um papel. O material didático é um meio. O que vai transformar a vida daquela criança, daquele adolescente, são as ferramentas que você vai utilizar. É o DNA do gestor, né? É isso. É o professor, o trabalho pedagógico, a sua proposta pedagógica, o trabalho do gestor, do coordenador, Exatamente. dos projetos que são implementados, uma série de coisas. Agora, mas está assim, muito vinculado ao material. Mary, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você me marcasse, me dissesse, né, para ficar aqui registrado, um case de mau atendimento na escola. O que você pode falar para a gente? Então, eu costumo dar muitos treinamentos para as escolas. Isso, inclusive, é um grande diferencial da agência. Né? Enquanto muitas outras focam em oferecer serviços soltos, quer tráfego pago, quer não sei o quê, a gente tem uma proposta redondinha para a escola. Se eu tiver oportunidade, depois eu converso, passo aqui para vocês, né? Explico para vocês. Teve uma situação, porque assim, o meu trabalho, como ele vai além de um atendimento telefônico, né? Porque hoje a gente resolve tudo pelo telefone. O WhatsApp, você fechou o negócio e você começa a trabalhar. Você tem o marketing digital que veio com tudo, se mantém por conta da facilidade, né? A pandemia trouxe isso e isso acabou se perpetuando, exatamente. Mas aí, quando eu falo sobre mau atendimento, indo para as escolas, eu consigo acompanhar de perto os problemas que se tem, tá? E aí teve uma situação específica que me chamou muito a atenção, né? Foi a primeira vez que eu fui até essa escola, e aí eu já fui recepcionada pelo porteiro. Eu não sabia até então que era o porteiro. Um homem, né? Com uma roupa qualquer, sem qualquer tipo de identificação. Ele abriu a porta. Naquele momento eu imaginei até que fosse, de repente, um responsável saindo da escola, mas não. Depois eu vi que ele estava circulando pela escola. Me direcionei até a recepção. Na recepção, uma profissional que, enfim, não tinha nenhum alinhamento para estar numa recepção. Não havia nenhuma simpatia, sabe? Aquela educação de você saber acolher. Olá, bom dia, seja bem-vinda à escola tal. Que prazer tê-la aqui. A vibração, a energia, sabe? A alegria nos olhos. Não tinha isso. E aí, durante a minha conversa, minha passagem pela escola, eu obviamente, meu papel é esse, é observar o atendimento, é ver se está alinhado com o que, inclusive, a agência propõe. Porque a gente entrega muita coisa, a gente entrega script de vendas, a gente entrega o passo a passo do atendimento, a gente faz tudo isso. E será que está realmente acontecendo? Vamos andar pela escola. Aí comecei a andar e tal, e conversa aqui, conversa ali. Bom, você via que a escola não tinha qualquer tipo de processo amarrado. Né? A recepcionista, ela não estava recepcionando bem, ela não estava vendendo, ou seja, matriculando do jeito certo. Né? As pessoas que iam até lá, que buscavam informações, ela não registrava em lugar nenhum. A escola não tinha um sistema, não tinha nenhuma planilha de Excel para que ela pudesse registrar. E olha que até isso a gente faz também. Enfim, então eu saí dali com a sensação de que muitos pais não matriculam seus filhos porque eles simplesmente não se sentem acolhidos, não se sentem seguros, né? Porque, sinceramente, não parecia uma escola. Parecia qualquer coisa menos uma escola. E aí eu pedi para que essa pessoa simulasse para mim um atendimento. Me mostra como você faz. Né? Quando um pai chega aqui, finge que eu sou essa pessoa. Aí ela começou a fazer. Como que você apresenta a escola? Assim. Aí ela começou a fazer, aí no final eu falei, olha, totalmente errado. Né? Cadê a valorização dos ambientes, da proposta pedagógica? Você, nesse momento, tem que encantar. Você tem a tua oportunidade agora é de marcar o coração desse pai e dizer assim, ó, essa escola, o senhor não vai sair daqui sem matricular seu filho. Cadê aquela energia? E aí eu falo para vocês, né, esse case de insucesso está muito relacionado a uma realidade nas escolas, que é olhar para a escola como qualquer coisa menos empresa. Elas acham que elas podem colocar o tio, a amiga, o cunhado, e não é isso. Ainda que você queira manter um profissional e tal,
Mas olha para esse perfil como um empresário veria. Quais são as funções necessárias para aquele realmente a questão profissional, para oferecer Exatamente. um bom serviço. Não colocar por colocar, né? Tem que ter isso por escrito. Quais são os cargos e funções que uma escola precisa ter? Aquele perfil se alinha àquele cargo? Tem as competências e habilidades mínimas para exercer aquela função? Se não tem, meu amor, eu posso te ajudar de um outro jeito. Eu te indico um local para você trabalhar, você trabalha no meu administrativo, você faz qualquer outra coisa, mas aqui na recepção, é a vitrine da loja. Vamos pensar nós, enquanto consumidores, nós somos consumidores. Verdade. Se você passa no shopping agora, passa por uma vitrine, e aquela vitrine não está convidativa, não te chama atenção, você entra? De forma alguma. Se aquela secretaria está vazia, pode ser que, de repente, tudo esteja fluindo muito bem, né? Esteja funcionando. Agora, se você passa numa vitrine e você vê uma loja, passa pela loja de uma loja vazia, você quer entrar? Dificilmente. Restaurante que está cheio fica cada vez mais cheio. Restaurante que está vazio. Exatamente. Você não vai porque você acha Minha que a esposa faz isso. Ela olha, a gente vai procurar um restaurante, esse aqui está vazio, deve ser bom. Não deve ser bom, não. Pois é. Às vezes você não quer nem dar a oportunidade de ver a comida, de olhar o cardápio nem nada, porque você já acha que o que está vazio é ruim. Né? Agora... E a mesma coisa acontece com a escola, quando você não tem vida. E aí, gente, é tanta coisa que você vê. Às vezes é papel colado na parede, é papel colado na porta, são coisas assim que são mínimas. E aí precisa de um alguém como a Mary, ou um outro profissional com outro olhar para dizer, olha, isso aqui você não pode fazer. Bota uma salinha aqui, tira essas caixas todas, faz isso aqui, faz isso aqui. Então, às vezes, é importante que tenha essa pessoa fora da escola para trazer uma visão diferente, sabe? Pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha aí, ó, fora da caixinha. Tá na hora de pensar fora da caixinha. Eu lembro de um filme que eu vi, uma comédia, falando justamente do Google e 2 atores, além da idade, trabalham no marketing do Google. E eles conseguiram o serviço no Google porque eles fizeram uma coisa interessante. Foram até uma pizzaria tradicional que não queria anúncios no Google. E ele falou justamente assim, não, o que nós queremos vender é essa sua história. E justamente isso que falta, as pessoas estão procurando o que se conectar. Perfeito. As histórias que podem se complementarem. Essa conexão. E aí eu lembro justamente do meu padrinho, né? Dono de uma escola de bairro. Eu falei assim, não, uma escola de bairro, mas um ótimo educador. Ele fala justamente, Eric, todo educador, quando abre uma escola, ele tem sonhos. E o sonho dele é de educar. E ele contou a história da escola dele. E aí depois descobri a história de outras escolas particulares em Caxias, né? Contando que começou com os pais, com caixote, não sei o quê, na garagem, foi construindo, se tornou grandes escolas. E as pessoas justamente compravam essa história, né? E poucas pessoas hoje estão contando história, né? Assim, estão ainda no matrículas abertas, né? Eu queria aproveitar esse momento para falar isso com você. Até que ponto a gente vai insistir em simplesmente colocar uma faixa na porta da escola, matrículas abertas? Será que ainda estamos nesta época? Será que a gente pode acrescentar algo mais, o diferencial? Será que não está na hora de colocar assim, corra, porque temos poucas vagas? Pois é. Olha aí a estratégia de marketing. Quando a gente coloca aí gatilhos mentais, né? Coloca aí a questão da escassez, da urgência. Isso a escola não tem. E aí, quando você fala isso, Mary, eu não sou vendedora. Eu sou diretora. Eu sou dona de escola. E o que eu falo para todos os meus clientes, independente se é um diretor de escola, se é um médico, se é um dentista, você é vendedor. Se você tem um negócio, você é vendedor. Porque o que move a empresa é o quê? É a venda, é o dinheiro. Então não adianta. Eu sei que a gente precisa equilibrar muito, porque a escola tem uma coisa muito humana. A gente está falando de educação, a gente está falando de crianças, de vidas, jovens. Eu sei que a gente tem que ter esse cuidado, eu concordo. Mas a gente não pode esquecer que sem o dinheiro, sem o aluno, você não consegue manter os seus profissionais. Não consegue realizar o sonho. Você não consegue realizar. É isso. Mas justamente isso. Assim, quando eu falo justamente de história, né, é vender justamente a essência. Ou seja, a gente se vende. A todo momento estamos nos vendendo. Perfeito, é isso. Seja o seu comportamento... Você vende uma ideia. Quando você participa de uma entrevista de emprego, você tem que se vender. Você se arruma super bem, você tem todo o cuidado, você acha que estão te filmando, então você fica, meu Deus, se eu ficar cruzando muitos dedos, vão achar que eu estou nervosa. Exato. E é isso. Nós estamos. É como se nós estivéssemos no Big Brother. Sim. Sendo vigiados o tempo inteiro.
É que as pessoas esquecem de vender essa essência, de se colocarem. Falar assim, ó, eu sou fulano de tal, né? Estou aqui porque eu quero fazer isso. E trazer a história. Como eu falei, quando eu soube das histórias das escolas lá em Caxias, né? Na minha cidade, tudo mais, Duque de Caxias, eu pude perceber a grandeza que é e as transformações que aconteceram nos bairros. Então, é bem colocado essa fala do Eric, porque eu sou filho, assim, da educação, né? Meu avô foi inspetor de alunos muitos anos num grande colégio Duque de Caxias, de uma rede de colégio na época. Hoje eu lamento muito que o colégio fechou, assim como fecharam vários grandes colégios em Duque de Caxias e até no Rio de Janeiro. E será que não está na hora daqueles que sobreviveram e estão aí de portas abertas pensarem fora da caixinha? Pensarem um mecanismo que o outro não é seu adversário, o outro não é seu inimigo, o outro é um parceiro do mesmo ramo? Será que juntos, como o Eric falou, não podemos pensar, eu falo podemos porque eu me incluo nisso, numa ação social coletiva, pensando em agraciar a comunidade a qual fazemos parte? Entendeu? Então, assim, eu queria, Mary, que você trouxesse uma colocação na sua experiência de sala de aula, de coordenadora e hoje empresária no ramo de marketing educacional. O que as escolas poderiam fazer para darem essa cara para esse novo milênio, né? Essa nova época que estamos vivendo? Então, entendendo que todos eles estão na mesma situação, porque vamos pensar assim, os alunos estão ali. Você tem ali, obviamente, né, a cada ano nascem crianças, né? Então você tem, mas a quantidade, vamos colocar aqui, no município ali de Caxias, né? Você tem ali, vamos lá, 10 mil alunos. Aqueles 10 mil alunos estão distribuídos em 100 escolas. Então, não adianta eu, enquanto gestora escolar, pensar assim, bom, eu tenho aqui a minha escola, que já existe há 20 anos, e eu quero pegar 1.000 alunos. Então, para eu ter 1.000 alunos, eu preciso falar mal da concorrência, ser antiético, ficar fazendo R$10 mais barato do que a concorrência para eu tirar aqueles alunos dali. Não. O que os gestores precisam entender é que eles estão, de fato, numa nova era. Estamos no século XXI. A pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas também trouxe muitas coisas boas, se a gente parar para observar bem. E hoje, nós estamos com isso aqui. Nós precisamos disso aqui. Né? Os gestores têm uma resistência a isso aqui muito grande. Eles só usam seus celulares para consumir coisas que não tem nada a ver. O WhatsApp deles é para resolver problemas de alunos. Precisa-se usar as mídias sociais do jeito certo para promover a escola. Entender que para promover a escola, não basta colocar uma câmera tomando conta das crianças e entregar esse filme para o pai monitorar, porque daqui a pouco ele está escravo do pai. O pai vai dizer, minha filha soltou o cabelo. Olha, estou vendo que ela sentou no chão. Não é isso. Então, eu preciso usar essa ferramenta para promover a escola, para promover o trabalho que eles têm ali, que eles construíram ao longo de anos. Você quer ver uma coisa interessante? Duas coisas que eu vou falar. A primeira, muitos gestores escolares não têm em suas próprias redes sociais que eles são donos de uma escola. Muitos me procuram pelo WhatsApp. Se eu tenho um negócio, se é uma empresa, por que não colocar na minha rede social que eu sou a gestora daquela rede social? Eu sou vendedor da minha escola também. Tem que ficar no meu Instagram, que agora estamos com podcast. Aí, pronto, tá vendo? Né? Não se faz isso. Entendeu? Então, assim, a rede social, ela tem que ser usada, e é a maneira mais rápida. A gente está aqui agora, se a gente pegar o telefone nesse momento, a gente vai receber anúncios. Anúncios que foram pensados para nós. Porque se você agora consumir, a gente que está aqui dentro de podcast, a gente está começando a consumir esse conteúdo e vê podcast daqui, joga essa palavra para cá, para lá, o que vai começar a aparecer para a gente?
propostas de, né, informações sobre podcasts. Sim. E assim funciona com os pais, né? Então, a dificuldade que os gestores têm é de entender que eles têm hoje diversas ferramentas a favor deles, que vai favorecer, que vai fazer com que eles consigam atingir as suas metas do jeito certo. Eu não preciso ser antiético, eu não preciso atrapalhar o trabalho de ninguém. Mostra o que você faz. Quantas redes sociais que eu vejo que, além de não trabalharem, eles próprios trabalharem as redes sociais deles, eles não conseguem mostrar o que eles fazem dentro da escola. Quando você vai olhar o telefone, por exemplo, eu visitei uma escola, aí me surpreendi, as crianças tudo piquititinha, falando inglês, ensino bilíngue. Eu falei, cadê esse vídeo na rede social? Ah, não deu tempo de colocar. Falei, você está perdendo matrícula, está perdendo dinheiro. Está deixando dinheiro na mesa. Entende? Então, são pequenas coisas que precisam ser feitas. Aí, quando você fala assim, você tem algum profissional cuidando da rede social da sua escola? Ah, é a secretária, ela faz esse trabalho. Minha sobrinha, né? Minha sobrinha, mas ela tem conhecimento, ela sabe fazer isso. Aí, quando você vai ver a parede descascada e a criança toda suja, entendeu? São fotos que não vendem. O que vende, gente? Beleza. Sim. Não adianta a gente pensar que a gente vai vender com a... Os modelos estão aí para isso, né? Ninguém bota uma roupa para vender... A vitrine da loja. A vitrine da loja não vai botar uma coisa feia. Você planeja, você pensa no que colocar numa vitrine. Assim é a escola. Eu posso tirar centenas de fotos, mas eu vou escolher as melhores. Verdade. Mas como que eu treino esse meu olhar para isso? A escola não está preparada para isso, ela não sabe. Entendeu? Então, tem que ter alguém. Ah, eu não posso contratar uma agência. Legal. Então, você coloca alguém dentro da sua escola para poder fazer. Alguém que tenha um feeling com a parte tecnológica. É bem interessante que você falou, eu não posso pagar. Eu acho que... Há pouco nós falamos sobre investimento, educação sem investimento ou despesa, mas o gestor também precisa entender que ele precisa investir. E marketing é investimento, não é despesa. É isso aí. Né? Meu pai trabalhou com propaganda há algum tempo, né? E ele sempre falava para as pessoas que a propaganda é como uma fundação de um prédio. Você não vê, mas é o que sustenta. Perfeito. Ninguém vê o que está enterrado. Né? E a propaganda, você não vê, botou o dinheiro ali e cadê o dinheiro? Mas é o que está resultando suas portas estarem abertas. É isso. Porque é o que mantém. Senão não existiria propaganda da Coca-Cola, é isso que eu falo. Da Pepsi, porque são empresas consolidadas. Mas todo ano, quando eles vão fechar o orçamento, eles colocam um valor. E será que o gestor de escola não faz. Provisiona algum valor para marketing? Pois é. Essa é a grande dificuldade. Eles não entendem, não valorizam. E aí, teve uma escola, inclusive, teve um momento que eu conversei com ela, ela falou assim, eu acabei de fazer um empréstimo, estou toda enrolada. Eu falei, como é que você vai pagar esse empréstimo? Eu não sei. Você precisa de aluno. Se você precisa de aluno, você precisa do marketing. Fechei na hora. Falei, é isso. Não tem outra forma. Fora isso, sim, uma das coisas que eu fico analisando, quanto era aluno, tudo mais, né? E percorrendo tanto escolas particulares quanto públicas, falta também, no meu ponto de vista, um investimento em que sentido? Um projeto para você despontar os seus alunos em um determinado segmento. Escolas que às vezes têm um potencial esportivo enorme. E aí eu fico vendo o seguinte, não sei se você já fez esse bate-papo com algum gestor, você tem ótimos potenciais esportivos numa escola X particular. Por que esse gestor não começa a gerenciar esses alunos? Perfeito. E daí você projetar a sua escola e daí conversar com os pais e fazer um planejamento para esse aluno. Um planejamento profissional de vida. Porque, como eu falei anteriormente aqui, a educação ela é vida. Perfeito. Você vai mudar a vida de alguém. Outra escola que tem, de repente, uma pegada pedagógica mais para a questão da ciência, né, da educação, literatura. Porque aí você começa a ver os talentos ali e por que não gerenciar esses talentos? Os gestores, eu fico vendo o seguinte, tem vários contatos e não utilizam esses contatos também. Justamente para abrir porta para os seus alunos, a qual vai ser o marketing. Uma das coisas que eu pensei, de repente pode virar só você, posso trabalhar com você aí nessa empresa, viu? Mas é uma coisa diferente, que eu não vejo isso. Né? O poder público, infelizmente, ele não consegue investir dessa forma.
Né? Nos Estados Unidos tem muito disso. Nos Estados Unidos... É outra coisa, é uma outra situação. Mas outra aqui no cultura. Brasil... Outra coisa. Quando você tem um filho nos Estados Unidos, a primeira coisa que você faz é abrir uma poupança para guardar o dinheiro para a educação. Exatamente. Nos Estados Unidos, você tem a educação básica toda é pública, porque, exatamente, os pais já começam a juntar dinheiro desde que nasce para poder fazer a faculdade. E ainda assim você tem na faculdade os bolsistas, que são os aí são os talentos que ele chama. Não, então os esportistas. Cadê tem o isso? talento na ciência, tem o talento na literatura. Mas aí eu acho que é uma questão muito política. Eu acho que não é interessante. Desculpa, né? A gente não vai falar, não Sim, é o assunto aqui, mas eu acho que entra muito essa questão de interesse público. Não há interesse para isso. Eu acho que é interessante para a população continuar. E aí, por que o gestor não faz isso? Porque qual é a motivação que ele vai ter? Qual o incentivo que ele vai ter para ter essa iniciativa? Não, mas tem que ter uma pessoa liderando talvez uma ideia dessa. Sim, até então nunca teve, pelo menos eu não conheço. Para poder utilizar isso com um marketing, de falar assim, ó, a nossa escola faz isso. Ajuda a planejar o futuro do seu filho de fato. Poxa, olha que incrível. A gente realmente direciona com os nossos contatos, seja da área da educação, da cultura, enfim. Perfeito. E aí começa a trazer, e esse aluno vai ser garoto propaganda. Concordo. Entendeu? Imagina só, o aluno fulano de tal virou jogador do Botafogo, né? Ele tem que puxar, né, pro Botafogo, né? Agora, o que é interessante, né? Eu participei de uma palestra de um CEO de uma grande fintech hoje, que ele ajuda as escolas, né? E ele tem um grupo, né, de captação de alunos do Nordeste, principalmente do Ceará, que se destacam. E ele tira da rede pública, traz para a rede privada, investe até o aluno ser aprovado no ITA. E isso é um trabalho que está despontando tanto, não sei se vocês sabem, mas está abrindo uma base do ITA no Ceará. É mesmo? Por quê? Nos últimos 10 anos, mais de 50% das vagas são do Ceará. Olha só que interessante. Para você ver, e não são só dos alunos da rede privada, não, tá? A rede pública do Ceará hoje tem um destaque a nível nacional fora de série. Compete de igual para igual, por exemplo, com o Sul, né? E com parte do Sudeste. 80 são do Ceará. Exatamente. Você pega o resultado do Enem aí e aprovam bastante no ITA. E baseado nisso que a gente está falando, né? Por que nós não podemos copiar as coisas boas? Exatamente. Eu acho que nesse segmento, né, militar, isso acaba sendo muito comum, né? A escola que eu dirigi aqui no Rio de Janeiro também seguia muito esse modelo. A gente ia para as escolas públicas, a gente mantinha contato com os gestores de lá, entendia quais eram os alunos que se destacavam e trazia realmente para que eles pudessem dar destaque. Mas aí tem uma questão comercial, né? A gente sabe que tem uma questão comercial por trás. Chegando agora no nosso momento derradeiro. Está acabando já? Poxa vida. Queria pedir para você fazer suas colocações, né? O que você pode, da sua experiência, aquilo que você colocou em prática ou tem colocado em prática, fora dessa caixinha, né? Pensando diferente. Já pensou diferente, viu o nicho, já pensou fora da caixa. Já pensou fora da caixinha. Mas aí colocar, né, sua experiência profissional no que está dando certo, para que de repente possa vir também pessoas, como você me falou, concorrentes, que para você cada vez mais se aprimorar, não se acomodar. Isso aí. Bom, então, assim como eu despertei, né, para a área do marketing, me voltei aqui para a área educacional, eu precisei, obviamente, criar, né, os meus próprios diferenciais. E aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu não posso entregar o que todo mundo está entregando. Entregar rede social, entregar o tráfego, isso é o básico. Isso aí você, de fato, tem que ter para que você consiga impulsionar a sua marca, fazer com que a sua empresa chegue no local certo, no seu público-alvo. E o que eu fiz? Eu criei o tripé do marketing educacional. O que é esse tripé? Ele é composto pela rede social, que precisa ser estratégica, precisa ser pensada, organizada, profissional, tá? Então, a gente não pode postar como muitos fazem.
Hoje eu tive atividade X, vou colocar lá na rede social. Não, você tem que ter um planejamento, um cronograma, tem que ter um porquê. Aquela publicação tem que ter um porquê, tem que ter uma boa legenda, você tem que usar palavras de SEO, você tem que ter uma série de ferramentas, técnicas que precisam ser implementadas naquele momento específico. Bom, segunda parte do tripé é o tráfego pago, que você também tem que ter, porque não adianta você colocar vários posts nas redes sociais, porque somente seus seguidores vão conseguir te enxergar. Então, você tem que fazer os anúncios, né, direcionados para o público ideal. E a terceira parte do tripé é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, imagina eu como pedagoga, né, como gestora educacional, como que eu não pensaria no desenvolvimento dos profissionais que estão dentro da escola? E eu não estou falando do professor, estou falando de toda a equipe. Da escola é um todo, né? Todo. Estou falando da recepcionista, da coordenadora, da tia da limpeza, de todo mundo. Então, todas essas pessoas precisam falar a mesma língua, entender qual que é a essência da escola, qual é a proposta da escola. Eu preciso vender a escola na van, quando eu estiver indo para a minha casa. Eu preciso vender a escola quando eu estiver entrando na escola e fazer uma selfie, marcar a minha escola, porque eu tenho orgulho, eu tenho prazer. Então, todos os treinamentos que são dados pela Meta, né, por mim, alguns deles e outros, eu convido profissionais para participarem também, porque acho que é importante isso. Cada um tem um objetivo. Então, eu falo sobre marketing pessoal, eu falo sobre como atender com excelência, o passo a passo do atendimento presencial até a finalização da matrícula, como fidelizar clientes, como que eu fidelizo pais, como que eu vendo pelos stories. Muitas pessoas não usam stories porque não sabem que você consegue vender pelos stories com uma sequência, com uma estratégia por trás. Então, a minha dica, né, para as pessoas que estão empreendendo, que estão aí dentro desse mercado de marketing, por exemplo, é pensar fora da caixinha. Conhecer a concorrência. O que a concorrência está fazendo? Pega aqui a ideia da Mary. O que a Mary está fazendo? Pô, vou tentar fazer alguma outra coisa, mas para isso você tem que conhecer. Eu tive conhecimento de causa, porque eu fui diretora de escola, eu sabia quais eram os problemas. Né? Então, você tem que conhecer, tem que ter propriedade para você trazer uma solução. Conheça a dor, depois você entrega a solução. Né? Bom, e é isso, gente. Mary, Falei mais demais. uma vez quero agradecer a sua disponibilidade, ter agradeço. enriquecido nosso episódio de hoje e dizer que estamos aqui, né? Isso aí. É uma realidade. É uma realidade, André, Mary, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Tá bom? E minha gente boa, é isso. Pensando fora da caixinha. Porque o seu pensamento nunca mais será o mesmo. Vem com a gente.